Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Jesus aqui, ele está mandando entregar uma oferta, né, no altar. Primeiro nós devemos saber o seguinte: a palavra oferta, né, nas mutações em que as línguas vão sofrendo, ela vem de oferenda. Oferta aqui nesse texto está falando de animal, está falando de sacrifício, né? Era levar o teu carneirinho ali, né, para ser sacrificado, para ser apresentado como uma oferta. Então não é necessariamente uma oferta como se é feito nos dias de hoje. Ali o que acontece? Jesus estava, obviamente, vivo, então ainda era tempo da lei, ele estava ainda numa dispensação da lei. Era vigente esse tipo de oferta ser levado, né, até o templo para ser apresentado a Deus. Uma vez que ele mesmo profetizou em Mateus 24 a destruição do templo, né? O apóstolo Paulo diz: se há mudança de sacerdócio, necessariamente também se faz mudança na lei. Não tem templo, não tem um sacerdócio para poder fazer a apresentação, né? Não estamos mais debaixo da lei. Então esse tipo de oferta, ele não é mais necessário, né, nos dias de hoje. Então esse texto que é muitas vezes utilizado para poder se ofertar, né, muitos pastores utilizam isso para poder angariar ofertas, né, para os cofres das igrejas. Então ele não é necessariamente no que eles estão aplicando. Tem outro texto também que fala sobre a oferta da viúva, que nós vamos ver agora em Marcos, capítulo 12. Né? Se você pegar principalmente na sua Bíblia, você vai ver ali uma epígrafe, que é um subtítulo que divide os capítulos, né? E vai estar escrito ali, oferta da viúva pobre. Como eu vou mostrar para vocês, deixa eu só colocar aqui, Marcos capítulo 12, versículo 41. Olha aí, ó. Esse é o grande problema das Bíblias. Tá vendo? Aí você tem, ó, epígrafes, que são esses subtítulos. Oferta da viúva pobre. Jesus alerta sobre o povo. Alerta o povo contra os líderes religiosos. E o Cristo é filho de quem? Então, quando você pega aí na sua Bíblia, você vai vir direto aqui, ó, oferta da viúva pobre. E você vai ler da epígrafe para baixo, que é o versículo 41 ao 44. Né? Porém, para infelicidade dos líderes, desses que o próprio Cristo, né, nos alerta, o contexto não começa aqui, ó, na epígrafe, dessa epígrafe para baixo. Essa epígrafe aqui, ela é maldosa. Isso aqui é acrescentado aí, né, pelas editoras, as publicadoras de Bíblia, né, pela ICAA, Igreja Católica, que detém os direitos autorais. Então essa epígrafe ela atrapalha muito o entendimento do texto. Então a pessoa vem aqui e lê, ó, estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observando a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito, vindo porém uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas, que valiam meio centavo. E chamando os seus discípulos, disse-lhes, em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. Porque todos ali deitaram do que lhes sobejavam, né, do que sobravam. Mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha do seu sustento. Aí eles vêm e dizem, né, Jesus apoiou, né, ele foi a favor da oferta da viúva lá no templo. Mas, como eu disse, essas epígrafes são maldosas, né?
o contexto ele começa aqui em cima, e não começa lá embaixo. Vamos pegar aqui o do 38. Ó. Vamos ler o que antecede os versículos. E Jesus dizia-lhes em sua doutrina: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas, né? Esses que gostam de andar bem arrumadinho, com um palitozinho, uma gravatinha, né? E das saudações, eles gostam das saudações nas praças e das primeiras cadeiras nas sinagogas, né? Como vocês verem hoje aí, né? O altar, um lugar mais elevado. E eles gostam também dos primeiros assentos nas ceias. O que eles fazem? Que devoram as casas das viúvas e com pretexto de largas orações, esses receberão mais grave condenação. Né? Eles assaltam as viúvas, devoram a casa das viúvas, e o pretexto deles é ficar fazendo orações largas, né? De vãs repetições, aquela coisa e tal. Então, se você vê nos versículos anteriores, você lê o capítulo completo, você vê que Jesus ele estava combatendo justamente isso, porque a viúva, pela lei, ela deveria receber, né, ajuda. A lei defendia a viúva, defendia o órfão e defendia o estrangeiro. As escrituras do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver defendendo a viúva. Né? Você vai ver Tiago falando ali, né, Tiago 1, 27, né, para ajudar a viúva. Nós podemos até pegar aqui, ó, Tiago 1. Tiago 1, 27. Né? Ainda fala da religião. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas atribulações e guardar-se incontaminado, incorruptível com o mundo. Né? Então a Bíblia ela sempre defende o órfão, ela defende a viúva. Então quando você lê no contexto, você vê que Jesus já estava, né, condenando aquela atitude. A viúva ela não deveria estar dando a ofertinha dela ali no templo, ela deveria estar recebendo. Só que ele mesmo disse, ó, acautelai-vos desses que gostam dos primeiros assentos nas sinagogas. Eles devoram, né? Quem é o devorador, na verdade, são eles. Né? Eles devoram as casas das viúvas e, com pretextos, eles fazem longas orações. Então, a questão da oferta, né, ela é muito simples. A oferta, ela era sempre em favor dos mais desfavorecidos, né, dos mais humildes, dos santos. A oferta ela era em prol do órfão, da viúva e do estrangeiro. A viúva, no caso, você vai ver Tiago pedindo para Timóteo, se eu não me engano, fazer uma lista, né, para colocar o nome das viúvas que precisavam receber ajuda. Só que existiam viúvas que tinham famílias ricas, né? Então essas aí não podiam entrar na lista. Tinham que ser viúvas que não tinham, os seus familiares não tinham condição de ajudar. Principalmente porque naquela época as pessoas morriam de fome. Se era normal eles ficarem 2, 3, 4 dias. Você vai ver ali na multiplicação dos pães e dos peixes, né? Depois de 3 dias, as pessoas já estavam com fome. O discípulo pediu para Jesus dispersar a multidão, porque não tinha mercado ali próximo. Então aí Jesus faz essa multiplicação. Então era normal para eles ficar vários e vários dias com fome. Né? Então você vê assim, eles do lado de Jesus, por 3 dias sem comer e sem beber nada, com um templo e mais de 400 sinagogas que existiam naquela época. Então você vê o descuidado que eles tinham com aquela população. Né? Mais de 5.000 pessoas, as escrituras contam só homens,
não conta mulheres e crianças, então 5.000 homens. Vamos colocar um casal com um filho, né? Vamos colocar no mínimo 15.000 pessoas. Se eles estivessem sendo realmente cuidados, né, pelo templo, se estivessem realmente os sacerdotes ali, né, fazendo a aplicação correta na lei, né, que mandava cuidar do órfão, da viúva, do necessitado, eles não estariam ali atrás de Jesus, ali 3 dias sem comer, né? Pensa comigo. Então vamos discorrer um pouquinho mais agora sobre a oferta. Embora os dízimos e as ofertas sejam bíblicos, eles não são cristãos, né? Aí você vai falar, mas espera aí, a oferta não é cristã? Mas Paulo manda organizar ali, não é oferta, é coleta. E o destino é certo, pobres. O Messias tornou o templo de pedras em pedras vivas, de carne que somos nós, e juntos formamos o único templo, o único edifício, a saber, a igreja. E com isso, a nossa oferta e sacrifícios agora são um culto de adoração ao Criador. Romanos capítulo 12, né, que nós cultuamos a Deus com nossos corpos através do nosso testemunho diário em devoção, santidade, humildade e principalmente servindo ao Criador através da ajuda ao próximo. No Novo Testamento só existem coletas e doações para os pobres, e sobre isso iremos falar mais adiante. Os cristãos do século I não davam ofertas, nem tampouco dízimos, e por cerca de 300 anos o povo de Deus não o praticou. Dizimar não foi uma prática aceita em grande escala entre os cristãos até o século VIII. Né? O ato da coleta no Novo Testamento era segundo a capacidade de cada um e tinha destino certo, os pobres. O gasofilácio, sabe o que era? Era uma caixa de madeira com um buraco na tampa, posta à mão direita de quem entrava no pátio do templo, onde se lançavam ofertas em dinheiro. Não foi ordenada por Moisés, é uma invenção do rei Joás com o sacerdote Joiada. Você vai achar em 2 Reis capítulo 12, 2 Crônicas capítulo 24. No tempo do Salvador havia uma à entrada do templo também, Lucas capítulo 21, João 8. Não seria possível pôr nela o cereal, nem o vinho, nem o azeite, muito menos o gado. Então você vê que aquela oferta que a viúva deu ali, né? Qual eles querem redirecionar, que você dando a oferta no templo aí, onde você frequenta, você está dando ela para Deus. Por exemplo, aquela ali, então, se a oferta fosse realmente para Cristo, a viúva não deveria ter entregado aquela oferta no gasofilácio. Ela deveria ter entregado nas mãos de Cristo, né? Falar, tomar aqui, a oferta é para o Senhor, né? Só que aquela oferta ali, ela colocou no gasofilácio, foi para os líderes religiosos, né, que defraudavam o trabalhador, eles devoravam a casa das viúvas, eles usou daquela moedinha da oferta ali, que Jesus aprovou, não a atitude, mas ele falou da intenção. Ele falou da intenção dela, porque os demais estavam apenas praticando a religiosidade. Tinha uma fila ali de judeus ali, né, ouvindo Jesus, pregando ali no pátio do templo, e quando chegou o momento exato de dar a oferta, eles largou Jesus falando sozinho, fizeram aquela fila enorme para poder ofertar. E como Jesus ele leu o pensamento das pessoas, ele viu que todos eles ali estavam apenas praticando uma religiosidade. Era algo praticamente artificial.
a oferta da viúva, Jesus viu que a intenção dela era realmente praticar a religião dela, que ela tinha aprendido, a religião que foi lhe oferecida na época, que era vigente para a época dela. Ela estava praticando a verdadeira religião dela. Ela estava de coração. Então Jesus está falando ali da intensidade, Jesus está falando ali da intenção do coração. E aquela moedinha, ela foi usada mais adiante para comprar a cabeça do nosso Salvador. Nós sabemos que Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata, mas Judas vendeu, mas quem comprou? Os sacerdotes que estavam ali no templo, arrecadando aquele dinheiro ali, né? Então vamos aqui, né? Vamos pegar aqui um pouquinho mais atrás. Não seria possível pôr nela o cereal, nem o vinho, nem o azeite, muito menos o gado. Se o templo agora é o corpo do Messias, João 2,18 ao 23, claro que o gasofilácio... Deixa eu só ver se eu estou no lugar certo aqui. Sim. Se o templo agora é o corpo do Messias, né? Claro que o gasofilácio agora não são mais ofertas, mas coletas para os pobres, como descrito em 2 Coríntios 8 e 9. Falaremos sobre isso mais à frente. Na relação das ofertas que seriam lançadas no gasofilácio, não consta o dízimo, apenas a taxa pessoal ou imposto, o resgate de pessoas, Êxodo 30, e de primogênitos de animais imundos. A quinta parte, que é 20%, dada em resgate de uma coisa, né? Levítico 27. E ofertas voluntárias. O dízimo e a oferta obrigatórios representam opressão aos pobres. Esquecemos que os dízimos e ofertas originais que Deus estabeleceu para Israel era para beneficiar aos pobres, não para prejudicá-los. Recorde as moedas da viúva. Quando Jesus estava no templo, observava os ricos colocarem suas ofertas na caixa de ofertas. Foi quando uma viúva pobre pôs somente 2 moedinhas de cobre. Realmente, comentou ele, esta viúva pobre deu mais do que todos os outros juntos, pois eles deram um pouco do que não precisavam. Ela, como sendo pobre, deu tudo o que tem, né? Eles criaram uma estrutura religiosa hoje, né, pagã, caríssima, com sedes, filiais espalhadas pelo mundo todo, verdadeiras empresas eclesiásticas. E seus profissionais de marketing gospel, como pirâmides financeiras, imitam a voz, a linguagem e os gestos dos seus líderes. Nossa conclusão aqui, para começar, para terminar, o dízimo é mencionado apenas 4 vezes no Novo Testamento, mas nenhuma destas 4 ocorrências se refere a cristãos. Definitivamente, o dízimo pertence ao Velho Testamento, onde um sistema de tributação foi estabelecido para apoiar aos pobres e onde havia um sacerdócio especial separado para ministrar ao Criador. Com a vinda do Messias, houve uma mudança na lei. O antigo acordo foi cancelado e posto de lado, dando lugar a um novo. Agora, todos somos sacerdotes, livres para funcionar na casa de Deus. A lei, o velho sacerdócio, o dízimo, todos foram crucificados. Agora não há cortina do templo, nem imposto do templo, e não há um sacerdócio especial que se coloca entre o eterno e o homem. Você, querido cristão, foi libertado da atadura do dízimo e da obrigação de apoiar o sistema do clero. Ora, se não existem dízimos e ofertas para os cristãos da igreja, então seremos mão de vaca? Punho fechado? Críticos parados sem fazer nada? De maneira nenhuma. A igreja tem sim coleta e com destino certo para os pobres. Os cristãos doavam para ajudar outros, tanto como para apoiar obreiros apostólicos, emissários chamados hoje de missionários,
permitindo-lhes viajar e iniciar reuniões como igreja em cada cidade. Um dos testemunhos da igreja primitiva foi o de revelar o quão liberais eram os cristãos com relação aos pobres e necessitados. Havia unidade total na igreja primitiva, porque eram ferranhamente perseguidos. Estavam todos os dias nas casas compartilhando o pão físico, refeições em amor e o pão espiritual, que é a palavra. Tinham todos os bens em comum. Entretanto, crente preguiçoso da maligna cultura de ler apenas textos isolados nunca vai entender o porquê de Ananias e Safira terem morrido, o porquê das doações de bens materiais nos primeiros capítulos de Atos dos emissários. Vamos fazer o seguinte, vamos ler pausadamente os trechos bíblicos a seguir, e bastará para nós entendermos o Evangelho, que é de graça e espalha aos pobres. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Atos 2, 44 e 45. Notou o verbo repartir? E repartir com quem? Com a denominação? Com os pastores? Com os padres? Não. Com os irmãos da igreja que precisavam. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E o que eles faziam? Repartiam-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, um levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Atos 4, do 34 ao 37. Está vendo? Necessitados apenas, unicamente para os necessitados. Era depositado aos pés dos emissários, mas em seguida, note, repartia-se segundo a necessidade de cada um. Nenhum enviado do Pai tomava aquele dinheiro para si. O apóstolo Paulo passou necessidade. Filipenses 4, do 11 e 12. Ele foi ajudado 2 vezes para não morrer de fome. O Messias deixou claro em Mateus 6 que todas essas coisas, e não todas as demais coisas seriam acrescentadas. Isto é, se você colocar o reino de Adonai na sua vida como preempção ou em primeiro lugar, as coisas que o Messias estavam falando no contexto não faltarão, que era comida para comer, lugar para dormir e roupa para vestir. Esta é a verdadeira prosperidade. Aquele que ajuda o pobre, Salmo 41, ele é abençoado na terra, tem saúde e é protegido dos inimigos e é feliz. Não aquele que faz campanha, correntes, sacrifícios, votos e obrigações tolas, mas sim aquele que ajuda o pobre. Aí o cidadão ajuda o pobre uma vez, né, cumprindo o que está em Salmo 41, e simultaneamente faz campanhas de milagres, curas, vitórias e etc. E ele é abençoado. Logo, ignorantemente, ele atribui isso à sua denominação e ao seu superpastor, que o revelou, profetizou, pregou e curou. Mas mal sabe ele que foi porque estendeu a mão a um necessitado. Quanto a Ananias e Safira, o que ocorreu uma vez só foi porque o Espírito Santo havia recém-descido e a igreja estava em seu ápice, né? Ou seja, a igreja era uma. Quando a igreja é uma, Deus ele interfere. A igreja era uma e apenas 2, né, mentiram. Então Deus interferiu diretamente. Porque eles mentiram ao Espírito Santo em uma comunidade cristã tão verdadeira e unida que ninguém mentia, ninguém. Só eles mentiram. Então, para produzir temor na igreja da época e temor em nós hoje também, né? Ou seja, o que aconteceu ali, né, Deus não vai ficar matando Ananias e Safira hoje, né? Todo dia aí vai vir Ananias e Safira morrer, porque as pessoas não param de mentir. Só que ficou registrado para a gente saber o que Deus vai fazer no fim, no juízo final, né, com os mentirosos. Então, tem que ficar registrado. Até porque, se fosse para Ananias e Safira continuar morrendo sem parar,
Segue-se também que Jesus tinha que descer todo dia e ser crucificado e morrer todo dia, né? Então não tem necessidade. Morreu uma vez só, Ananias e Safira morreram naquela época, primeiro porque envolvia todo o seu povo, né? O povo do Criador era um só. Então quando a igreja ela é uma, unida, não dividida como está hoje, divisão é diabo, Deus ele interfere, né? Pedro fez com Ananias e Safira o que é mais ou menos o caso do pecado para a morte, né, do corpo, que encontramos nas epístolas. Paulo manda: tirai dentre vós esse iníquo. 1 Coríntios 5,13. Não se trata de tirar alguém do corpo da igreja, pois isto é impossível, mas trata-se de tirar alguém da mesa do Salvador. 1 Coríntios capítulo 10. Agora vamos para nossos textos áureos sobre coletas para pobres. Vou colocar 2 Coríntios 8 e 9 juntos para melhor entendimento, tá? Os dois capítulos aí mais utilizados pelo sistema, que fala sobre ofertas. Diferentemente do que falou um dos maiores líderes religiosos do Brasil, né, o digníssimo senhor aí Malafaia, ele disse que 2 Coríntios 8 e 9 trata-se do maior compêndio teológico sobre dízimos e ofertas. Mentira. O texto inteiro não fala uma vez sequer de dízimos ou de ofertas. O destino das coletas são para os cristãos pobres da Judéia. Também, irmãos, vos fazemos conhecer, né? Abre aspas. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas, ou seja, irmãos que se reúnem como igreja da Macedônia. Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço. Era o serviço de coletas que se fazia para com os santos, né? E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Salvador e depois a nós pela vontade de Deus. De maneira que exortamos a Tito que assim como antes tinha começado, assim também acabasse esta graça entre vós. Portanto, assim como em tudo abundeis em fé, e em palavra, e em ciência, e em toda diligência, e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nessa graça. Que graça que é de ajuda aos pobres. Não digo isto como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade de vosso amor. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor e Salvador, que, sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. E nisto dou o meu parecer, pois isto convém a vós que, desde o ano passado, começastes. E não foi só praticar, mas também querer. Agora, porém, completai também o já começado, para que assim como houve prontidão de vontade, haja também um cumprimento segundo o que tendes. O que tendes e não o que temos, né? Porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Mas, ou seja, vocês veem aí nas igrejas aí, né? Tem até esse intitulado pastor aí que disse que estava pedindo aí, né? A pessoa doar, acho que 30% da oferta, 30% do aluguel. E até quem não tinha casa própria, quem não tinha um financiamento de uma casa, era para pegar dinheiro emprestado para estar doando para a igreja dele, para a instituição dele, né? Ou seja, dá 30% até do que eles não tinham. A pessoa não tem nada e os caras ainda cobrando, falando para pegar emprestado, né? Ou seja, completamente contra o que a própria escritura e o próprio capítulo que eles citam fala, né? Porque se há prontidão de vontade, será aceito segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Mas não digo isto para que os outros tenham alívio e vós opressão, mas para igualdade.
neste tempo presente a vossa abundância supra a falta dos outros, que é roupa, alimentos, doações em geral aos cristãos pobres, para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. Ele fala muito sobre igualdade. Ele vai citar o que já estava escrito, né? Como está escrito, o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos. Mas graças a Deus, que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito, pois aceitou a exortação e muito diligente partiu voluntariamente para vós. E com ele enviamos aquele irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado em todas as igrejas. Irmãos que se reúnem como igreja em cada cidade, né? E não só isto, mas foi também escolhido pelos irmãos. Tito iria junto para não haver falatórios, né? Pois eles viajariam com o resultado da coleta, dinheiro, alimento, seja lá o que fosse. E isso precisava ser feito de forma transparente, para companheiro da nossa viagem, nesta graça que por nós é ministrada para a glória do mesmo Salvador. E prontidão do vosso ânimo, né? Ajudavam os pobres com ânimo. Evitando isto, que alguém nos vitupere, né? Que alguém fale mal pelo desvio de dinheiro, por essa abundância que por nós é ministrada, pois zelamos do que é honesto, não só diante do Salvador, mas também diante dos homens. Com eles enviamos também outro nosso irmão, o qual muitas vezes e em muitas coisas já experimentamos ser diligente, e agora muito mais diligente ainda pela muita confiança que em vós tem. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto a nossos irmãos, são embaixadores das igrejas, que são os emissários que cumpriram, né? Lucas 10, ia de cidade em cidade levar o evangelho e iniciar as reuniões como igreja. E glória do Messias. Portanto, mostrai para com eles e perante a face das igrejas a prova do vosso amor e da nossa glória acerca de vós. Quanto à administração que faz a favor dos santos, ou seja, é um serviço que deve ter ordem, a administração das coletas precisa ser bem feita. Não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio para vós com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitos. Mas enviei estes irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nesta parte, para que, como já disse, possais estar prontos, a fim de, se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem desapercebidos, não nos envergonhamos nós, para não dizermos vós, deste firme fundamento de glória. Portanto, tive por coisa necessária exortar esses irmãos, para que primeiro fossem ter convosco, e preparassem de antemão a vossa bênção, já anunciada, para que esteja pronta como bênção, e não como avareza. E digo isto, isso aqui agora é o versículo que eles mais amam, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Ou seja, o sistema religioso ele ama esse versículo, mas eles propositadamente esquecem o que vem depois, o posterior. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres. Deu para quem? Claro, unicamente aos pobres. A sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, né? Você vai lá, leva alimento para um pobre, está dando a semente. Também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça. A bênção de Adonai, do Criador, sempre estará em cima daquele que ajuda o pobre. Esse é o segredo de uma verdadeira prosperidade de vida, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz
que por nós se deem graças a Deus, porque a administração deste serviço não só supra as necessidades dos santos, que são alimentos, roupas e remédios, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus, visto como na prova desta administração glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho do Messias e pela liberalidade de vossos presentes para com eles e para com todos, e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades por causa da excelente graça de Deus em que vós há, graças ao Criador, pois pelo seu dom inefável. Ajudar os pobres não é só dinheiro, roupa, alimentos, remédios. Lembre-se que a igreja do primeiro século, ela era um hospital para os enfermos, né? Ela era um abrigo para os órfãos e viúvas, um restaurante para os pobres, uma obra beneficente para os abandonados pela sociedade, né? Trabalho com enfermos, usuário de drogas, pessoas especiais com alguma deficiência física, enfim. Se você for um médico, você poderia estar tratando uma vez por semana de doentes, sem cobrar nada. Se você é dentista, cabeleireiro, advogado, psicólogo, professor, pedreiro, enfermeira, né, você poderia estar doando um dia por semana ou por mês de graça, né, em favor dos santos, dos que mais precisam. Lembre-se, preferência aos domésticos na fé, ou seja, são irmãos que se reúnem com você em sua região, com a igreja, em outros em geral, pessoas não convertidas ao Evangelho e que precisam de uma obra que comprova a fé para crer no Evangelho, pois a fé sem obras é morta. E olha que Lutero, né, que morreu padre, queria tirar o livro de Tiago da Bíblia, né? O dízimo migrou do Estado para a Igreja. Na Europa Ocidental, exigir o dízimo da produção de alguém era cobrar o aluguel da terra que lhe era dada em arrendamento. Na medida em que a cobrança do aluguel de 10% era entregue à igreja, esta aumentava sua quantidade de terras ao longo da Europa. Isto resultou em um novo significado relacionado a esta cobrança de 10%. Chegou a ser identificado com o dízimo levítico. Por conseguinte, o dízimo cristão como instituição foi baseado em uma fusão da prática do Velho Testamento com a instituição pagã. Pelo século XVIII, o dízimo chegou a ser um requisito legal em muitas áreas da Europa Ocidental. Pelo fim do século X, a diferença do dízimo enquanto imposto de renda e mandamento moral apoiado no Antigo Testamento havia desaparecido. O dízimo tornou-se obrigatório ao longo da Europa cristã. Em outras palavras, antes do século VIII. O dízimo era um ato de oferta voluntária, mas pelo fim do século X ele passou a ser uma exigência legal para sustentar a igreja estatal, exigida pelo clero e colocada em vigor pelas autoridades seculares. Quanto aos salários do clero, os ministros não receberam salário durante os primeiros 3 séculos. Mas quando Constantino entrou em cena, ele instituiu a prática de pagar um salário fixo ao clero dos fundos eclesiásticos e das tesourarias municipais e imperiais. Assim, pois, nasceu o salário do clero, uma prática daninha que não tem precedente no Novo Testamento. Como já citado anterior, lá em Mateus 6, o Salvador promete comida para comer, roupa para vestir, lugar para dormir. Só essas coisas e ponto final. Em 1 Coríntios 9, quando Paulo defende a ajuda aos apóstolos, hoje chamados de missionários, ou seja, comida para comer, roupa para vestir, lugar para dormir, ele faz isso usando um paralelo de como era no Velho Testamento, né, o trabalho dos levitas. Mesmo assim, ele diz que sempre trabalhou para não ser pesado a ninguém. Na primeira carta, ele faz essa defesa do seu apostolado, bem como de Barnabé e outros emissários. Parece que a igreja que se reunia em Corinto deturpou suas palavras, sendo necessário ele escrever a segunda carta. E no capítulo 11, ele alertou severamente,
Chamou-os de obreiros fraudulentos, ladrões, mercenários que tinham interpretado a sua carta de forma interesseira a fim de vender o Evangelho. Ele deixa claro que sempre trabalhou na construção de tendas e que apenas 2 vezes recebeu ajuda. Uma delas está em Filipenses 4, 11 e 12, onde ele relata que passou fome e necessidades, mas que ele podia passar todas essas coisas, pois o Messias o fortalecia. A igreja fez uma coleta e o ajudou, porque senão Paulo morreria de fome. Ainda em 2 Coríntios 11, ele compara os obreiros que comercializavam a fé. Hoje, com direitos autorais, cobram para cantar, para pregar, mensagens esvaídas de evangelho e eivadas de avareza e adulterações ao mal, que se passa por anjo de luz, né, que seria passando de bem, ou seja, parecem obreiros bonzinhos, parecem bons irmãos verdadeiros, mas são lobos vorazes, como disse o Messias em João, capítulo 10. Entretanto, no final do capítulo, Paulo não julga a salvação dos tais, dizendo que o fim deles será conforme as suas obras. Em Lucas 10, quando o Salvador diz para saírem de 2 em 2, ele deixa claro que não é para levar bolsa ou alforje, né? Alforje é aquela bolsinha que Judas levava, né? Ou seja, se não é para levar bolsa, não é para levar alforje, né? É para não trazer nada, para não armazenar nada material. Não é para pedir nada a ninguém, apenas aceitar o que oferecem, né? Pois digno é o obreiro ou o trabalhador, né, que trabalha no evangelho do sustento. Repito, sustento não é salário, é comida para comer e roupa para vestir. E mesmo assim é para quem vai ao campo. Mas antes dos salários, vem o clero anata eclesiástica, certo? Em Apocalipse, Adonai deixa claro que abomina o nicolaísmo, que é o domínio do povo. Nicolaísmo nada tem a ver com Nicolau, mas etimologicamente ela vem de 2 subradicais. Nico significa conquistar ou dominar, em grego, e laeta significa pessoas ou povo. Então a palavra pode significar dominadores ou manipuladores do povo. Lembra da expressão bíblica, por avareza farão de vós comércio? O poder, a autoridade eclesiástica é o nicolaísmo, extremamente abominável e nojento para o Altíssimo. O ancião Pedro, em 1 Pedro 5, deixou 2 coisas bem claras aos irmãos responsáveis pelo povo. Ele diz, não façam nada por dinheiro e não dominem o povo. Não obriguem. Para encerrarmos, seguimos esses 2 textos de 1 Coríntios 16. Abre aspas. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, note bem, para os santos, fazei vós também o mesmo, que ordenei aos irmãos que se reúnam como igreja na Galácia. No primeiro dia da semana, domingo, cada um de vós ponha da parte o que puder juntar, conforme a sua prosperidade. Para que não se façam as coletas quando eu chegar, faça fora das reuniões, e não 1, 2, 3 e até 8 ofertas em um culto. E pior, o destino quase sempre não é aos pobres. Ou seja, igual à instituição da CCB, eles não cobram dízimo, eles sabem que não há, né, um fundamento neotestamentário para a prática do mesmo, mas eles fazem lá 5 coletas durante o culto para poder compensar o dízimo. Então aqui você está vendo que o apóstolo Paulo ele tinha até um certo receio em ficar nas reuniões, né, arrecadando ali os alimentos, né, para ajudar as pessoas. Então ele pedia que fizesse isso antes. Então quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem. Ou seja, havia a aprovação, votação da igreja local para escolher irmãos com boa reputação e que levariam o dinheiro aos irmãos pobres e que os mandarei para Jerusalém. Então eles faziam uma votação, a igreja quem escolhia para poder ver, né, quem ia ficar encarregado de arrecadar o dinheiro para levar em Jerusalém e ajudar os irmãos pobres, né? Teve uma época de fome lá em Jerusalém com a coleta de vocês.
E se valer a pena que eu também vá, irão comigo. Perguntinha para os nossos dias de hoje. Hoje, os irmãos de uma comunidade cristã escolhem o destino do dinheiro, bem como quem administrará essas doações? Claro que não, né? São meia dúzia de líderes, às vezes apenas um líder decide, né, da nata denominacional, que decidem essas coisas. Nosso último texto, né? De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhes disser: vá em paz, aqueça-se e alimenta-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei minha fé pelas obras. Tiago 2, do 14 ao 18. Então aqui a gente já encerra, né, praticamente nosso estudozinho em relação às ofertas. Aqui nesse texto de 2 Coríntios 11, 7, 8 e o 9, né, você vê Paulo já combatendo, né, esse mercado, né, essas empresas religiosas. Né. No 7 ele diz: pequei porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus? Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade. Você está vendo que os emissários de Deus, eles podem, né, ter as suas necessidades saciadas, mas são necessidades, né, que são alimentos, roupas, né, um abrigo. O próprio apóstolo Paulo disse que ele não tinha moradia certa, né, não tinha uma moradia própria. Ele diz: e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Olha para vocês verem, né, como que a lei determinava que as ofertas eram para ser destinadas, né, à viúva, o órfão. No capítulo 26 de Deuteronômio, do versículo 12 adiante, nós vamos ver: quando acabares de dizimar todas as dízimas da tua novidade, no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então a darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. Né? Isso aí é normal, isso aí seu pastor faz na sua igreja, né? Ele dá lá para o levita, ele dá para o estrangeiro, para o órfão, né? Ele dá para a viúva. No capítulo 14 de Deuteronômio, no versículo 28, diz: ao fim de 3 anos tirarás todos os dízimos da tua novidade no mesmo ano e os recolherás nas tuas portas. E então virá o levita, pois ele não tem parte nem herança contigo, por isso que eles podiam receber. E virá também o estrangeiro, o órfão e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos que fizeres. Salmos 41, versículo 1, 2 e 3. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra e tu não o entregarás à vontade de teus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu renovas a sua cama na doença. Salmos 41, versículo 1. E nós acabamos de ler, né? 2 Coríntios 9, 8. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Provérbios 19, 17.
O que se compadece do pobre empresta ao Senhor, que lhe retribuirá o seu benefício. Então, se as ofertas são para os pobres, né? Devemos trabalhar com as ofertas na assistência do órfão, da viúva, imigrantes, né? E essa responsabilidade hoje, ela é uma responsabilidade nossa. Antigamente, no antigo pacto, na antiga aliança, existia o sacerdócio que pegava o seu animal e oferecia ali a Deus, né, uma oferta, uma oferenda. Você dava a oferta ali para ele. Era diferente. Hoje, depois que Cristo morreu, né, a Escritura diz que o véu se rasgou, né, aquele véu que separava o sumo sacerdote do povo. O povo não tinha acesso ao Santo dos Santos. Hoje, nós temos, através de Cristo, né, o próprio apóstolo Paulo diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo, o homem. Em Apocalipse capítulo 1, diz que nós somos reis e sacerdotes. Então, a responsabilidade. E se hoje nós somos o templo, como diz, né, em Efésios 2, 22, 1 Coríntios 3, 16 e por aí vai, não sabeis vós que sois templos do Espírito, o Espírito Santo de Deus habita em vós. Ou seja, se nós somos o templo de carne, e Apocalipse diz que nós somos reis e sacerdotes, então tudo que era feito no templo de pedra, através dos sacerdotes, que era aquele serviço ali que era terceirizado aos sacerdotes, hoje somos nós. Toda a responsabilidade é nossa. Mas eu só dou dinheiro lá para o meu pastor lá, e o que ele faz com o dinheiro para lá é problema entre ele e Deus. Responsabilidade é sua. Se ele não estiver administrando o dinheiro da forma correta que ele deve ser administrado, portanto ele é um guia cego e você está sendo guiado por ele, as Escrituras diz que um cego pastoreando outro cego, que pastoreando e guiar é a mesma, são sinônimos. Ambos vão cair no buraco. Aqui, para você ter uma noção, olha o que diz aqui em Apocalipse 18. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu. Ou seja, o povo do Criador está num lugar errado. Para essa voz está dizendo: sai dela, povo meu. Para que não sejas participantes dos seus pecados. Olha para você ver. E para que não incorras nas suas pragas. Então essa desculpa do que o pastor faz com o seu dinheiro para lá é problema dele e Deus, isso não existe. Efésios 5, 6, 7, 11, 12 e 13. Ó, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta tu que dormes, e levanta-te de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. João capítulo 10, Jesus nos convida para fora, e quando tira para fora as suas ovelhas, vai diante delas, e as ovelhas o seguem porque conhece a sua voz. Ou seja, o próprio apóstolo Paulo diz que Jesus sofreu fora do arraial. O que é o arraial? É o sistema religioso, era o sistema religioso da época, que era o judaísmo. Ele diz: saiamos, pois, a ele com seu vitupério. Né? Então, a nossa função é fazer o certo, é seguir o evangelho correto. A nossa função é ser ministros do evangelho da verdade e sermos cristãos verdadeiros. Né? Então, as pessoas, o que elas querem? Elas querem simplesmente
deixar ali uma oferta, deixa 10%, né? E se vira para lá. Às vezes passa na rua, né? Ou vê um vizinho precisando de uma ajuda e não precisa ajudar porque já deixou lá com o pastor. E isso não existe, meu amado, né? Se eu tenho aqui um vizinho aqui, ó, precisando de ajuda, por acaso eu vou lá num templo, vou lá procurar um titulado pastor, título inclusive, né, combatido por Jesus em Mateus 23, vou falar para ele, então aqui pastor, aqui uma oferta, o senhor ir lá ajudar o meu vizinho que mora na rua, a rua tal, número tal, casa dele é essa, o nome dele é fulano de tal, vá lá e ajuda ele. Isso não faz sentido, né? A responsabilidade é nossa, entende? Nós temos que ser discípulos de Cristo, imitadores de Cristo. Cristo, ele, em texto nenhum dos evangelhos, mandou ninguém dar dinheiro para um outro homem, só porque ele vai lá no cartório, abre uma instituição, agora ele é legalizado a receber dinheiro em nome de Deus. Isso é erradíssimo. Se os cristãos de hoje, que é a maioria no mundo, se eles realmente, né, doassem aos pobres, se eles fizessem como os cristãos de Atos 2 faziam, repartiam, né, e não delegasse essa função a outro homem, que na maioria das vezes eles não fazem esse tipo de, né, porque isso é um sistema, é uma escada, tem uma nata eclesiásticas e é uma estrutura caríssima. Então você não vê, né, no ano de 2019 a gente viu na mídia, nos jornais, que apenas 1% do que foi arrecadado no mundo, com destino para ajudar as pessoas da África, apenas 1%. Ou seja, todo o dinheiro no mundo que foi arrecadado para mandar para a África, apenas 1% chegou. Então nunca chega. Então nós vamos ter a responsabilidade, né, no dia do juízo. Teu pastor, teu líder, teu padre, teu sacerdote, seja lá quem for que você estiver se submetendo, ele também vai estar na filinha do julgamento, esperando a vez dele. E quando for a tua vez, você não vai poder chamar ele para dar conta da oferta que você deveria ter dado para o teu próximo. Porque você deu para um homem que não precisava, que era para estar trabalhando, em vez de ajudar as pessoas que realmente precisam, ajudar um membro da tua família, do teu parente, pagar uma escola, né, melhorar mais a vida da tua filha, ajudar teu vizinho, as pessoas do teu redor. Não tem esse negócio de ficar mandando dinheiro para a África. A gente não vai ser responsabilizado por quem está longe. As Escrituras dizem que nós devemos amar ao próximo. O próximo é quem está próximo de você. Quem está na África tem alguém próximo dele que vai ser responsabilizado por não ajudar o que estão próximo. Entende? Então, para que naquele dia você não ouça: tive fome e você não me deu de comer, tive sede e tu não me deu de beber, apartai-vos de mim. Mas os que realmente fazem a aplicação correta da sua oferta, ajudando o próximo, eles vão ouvir, né? Vinde benditos de meu Pai para um lugar que está preparado para vocês desde a fundação do universo, porque eu tive fome e tu me deu de comer, tive sede e tu me deu de beber. Ou seja, quando ele diz que quando a gente, né, cuida de um dos pequeninos, quem são os pequeninos? São os mais desfavorecidos na sociedade. Ele diz que quando até um copo de água que a gente dá, né, ele vai nos retribuir em dobro, né, com vida eterna. E é isso que nos importa, é isso que interessa. Esse foi mais um estudo sobre ofertas. Eu espero que tenha ajudado, né, para edificar a vida espiritual de vocês, não só espiritual também, mas como envolve dinheiro também, a vida material, né? Deus nos abençoe e até a próxima.